Como identificar fake news? Esse vídeo eu pretendia fazer ontem, era o tema que eu tinha decidido, mas convenientemente ocorreu um evento, que foi a fake news divulgada pelo Bernard Kister sobre a pedofilia na França, sobre a legalização da pedofilia na França, então acabou pulando na frente. Mas esse é um caso exemplar daquilo que eu vou falar hoje, de como as pessoas têm usado notícias falsas, mentirosas, desinformação para confundir as pessoas, para confundir a população dos países e manipular as pessoas. Para quais fins? Bem, há uma porção de finalidades, mas no geral é para obter algum tipo de ganho, que pode ser ou pessoal, ou político, ou social. No final do mês passado, o governo britânico publicou um relatório chamado Desinformação e Fake News, e eles afirmam o seguinte: há muitas ameaças potenciais à nossa democracia e aos nossos valores. Uma dessas ameaças surge do que se chama fake news, criadas para lucro ou outros ganhos, disseminadas através de programas patrocinados por estados ou espalhadas através de distorção deliberada de fatos por grupos com uma agenda particular, incluindo o desejo de afetar eleições políticas. E uma das conclusões desse relatório deles é que a Rússia, no caso ele menciona os estados, mas a Rússia tem usado a desinformação, as fake news, para desestabilizar democracias como a britânica e como a norte-americana. Inclusive, o que eles descobriram foi que hackers russos manipularam propaganda para poder influenciar no voto do Brexit, para o referendo que votou para a saída do Reino Unido da União Europeia. E o Parlamento dos Estados Unidos também tem investigado esses casos e também, nesse momento, há uma comissão para investigar a influência da Rússia na eleição norte-americana que elegeu o Trump. O Trump está muito enrolado com isso, ele tem até o pescoço atolado com essa história e já está rolando papo há muito tempo de impeachment, só estão aguardando as eleições de novembro, as eleições parlamentares de novembro, para ver se os democratas vão assumir a maioria no parlamento, que parece que vai acontecer isso, e se acontecer de fato essa maioria, então iniciar o procedimento de impeachment do Trump por causa de conluio com a Rússia. Isso é chamado pela Rússia de guerra assimétrica, e a cyberguerra também tem a ver com isso. Então eles atacam o oponente, eles atacam seus inimigos de maneira não tradicional, minando as suas instituições. Então as fake news não é apenas mais um bobão na frente da câmera falando merda, mas também há governos, há instituições, há think tanks, há muita gente grande por trás disso interessada em desestabilizar a democracia e também afetar os eleitores e as pessoas em geral. Então, uma das recomendações desse relatório é que haja uma regulamentação para essas redes sociais que não seja interna da empresa, que não seja o próprio Facebook fiscalizando isso, mas que haja fiscalização externa para saber o que está acontecendo dentro dessas empresas e como controlar esse tipo de informação falsa. Portanto, se isso ocorrer de fato, e eu acho que tem uma grande possibilidade de os governos começarem a regulamentar as redes sociais também, porque, como eu disse, é uma grande ameaça para as instituições. Então, se isso acontecer, muitos desses canais, tanto de direita quanto de esquerda, que propagam fake news, podem sim ser perseguidos, derrubados e ter suas contas bloqueadas. Porque não há nenhum critério desses sites, desses influenciadores digitais, em se ater aos fatos. E isso pode ser visto muito claro nesse caso do Bernard Kister. Ele leu uma notícia pela metade, começou a espalhar essa notícia como se fosse verdadeira. Isso está causando um grande estrago. Muita gente ficou indignada, muita gente ficou revoltada com isso, me escreveram aqui falando que estavam denunciando para a embaixada francesa, que estavam denunciando para o Ministério Público, que denunciaram para o YouTube. É claro que a gente não sabe se vai ter algum tipo de repercussão ou não, e esses influenciadores contam com a fraqueza da memória das pessoas, eles sabem que daqui 2, 3 dias ninguém vai lembrar mais disso, que se dane. O Bernard Kister não se retratou, não pediu desculpas, não corrigiu sua informação, porque ele está cagando para as pessoas e ele sabe que ninguém vai lembrar disso daqui uma semana. E ainda recebeu o apoio do Nando Moura, ou seja, as pessoas pensam só porque elas têm 400 mil inscritos ou 2 milhões e poucos de inscritos que aquilo que eles dizem é necessariamente verdade e que eles nunca erram. Na verdade, o conhecimento, a construção do conhecimento é através do erro, é através da tentativa e erro. É errando e pedindo desculpas, nesse caso, porque nem todo mundo acerta o tempo todo. Às vezes você vai veicular uma informação incorreta porque você entendeu errado e não tem nada de mal nisso. Mas para isso você tem que vir aqui e se desculpar. Então isso não ocorreu porque eles acham que eles estão acima do bem e do mal e que ninguém se importa. Então nesse relatório eles dão algumas dicas sobre como reconhecer fake news, como identificar uma fake news e como se prevenir com relação a isso. A principal delas envolve sites que verificam a informação, porque existem várias organizações, várias ONGs que trabalham com verificação de fatos, que eles chamam de fact-checking.
Então, no Brasil, você pode encontrar, por exemplo, o eFarsas, né, que foi o primeiro a identificar essa farsa do Bernardo Kister. Tem o outro que é o bots.org no Brasil, mas no exterior tem vários. Tem alguns importantes como o Snopes, como o factcheck.org, e no Reino Unido você pode encontrar o Pointer e o Full Fact. Eu vou tirar para vocês todos esses links aqui, porque é importante. Porque, por exemplo, se você vê uma informação estranha, e isso é muito comum na internet, a primeira coisa que tem que fazer é procurar no Google. É verdade isso. Antes de você compartilhar com seus amigos, com sua família, no WhatsApp, onde for, vai investigar. Faça um trabalho de detetive, de fato. Você viu uma coisa esquisita, vai lá procurar. Procura no Google. Procura em inglês também, porque muitas dessas fake news começam nos Estados Unidos, começam na Europa, muitas vezes. Então, quando elas chegam no Brasil, já chegam mais distorcidas do que elas são de fato. Então, é importante procurar em inglês, se você souber falar inglês. Então procure nesses sites, procure no Google. Não é difícil. No caso desse lance da pedofilia na França aí, foi muito simples, gente. Você ali põe ali pedofilia França legalizada, no ato aparece um monte de resultados. Se você pôr em inglês, por exemplo, aparece uma dezena de resultados mostrando que isso é falso, que isso não é verdade. De alguns sites que reconhecidamente propagam fake news. Então não é difícil, você só tem que ter critério, só tem que ter um pouco de atenção, ter um pouco de desconfiança. O filósofo Descartes, ele foi um que ele dizia que você não pode confiar em nada que já te enganou alguma vez, né? E ele desenvolveu um método chamado de dúvida metódica. Então, para ele, você deveria desconfiar de tudo. E é isso que você tem que fazer. Eu acho muito curioso as pessoas virem aqui falar que não confiam na Globo e confiam no Bernardo Kister. Falam que não confiam na Folha de São Paulo e confiam no Nando Moura. Falam que não confiam no New York Times, mas confiam no Olavo de Carvalho. Você tem que desconfiar de tudo. Todo mundo potencialmente pode errar a princípio, né? A gente pode até pensar que não seja mal intencionado, não seja por maldade, mas as pessoas podem errar e, por outro lado, em alguns casos, é deliberadamente para enganar as pessoas, para defender uma agenda, para defender uma teoria, para defender uma tese, para defender uma visão de mundo, e através de uma fake news eles atingem o seu objetivo. Então vocês têm que desconfiar. Desconfiar de tudo. Inclusive desconfiar até do que eu digo aqui. É por isso que eu ponho as fontes. Porque assim vocês podem ir lá consultar aquilo ali que eu usei como referência e verificar, se aquilo que eu disse bate com a fonte, né? Porque eu posso ter entendido errado muitas vezes, eu posso ter interpretado errado, então você vai lá e confira. E daí você vai lá e vai ver se eu entendi certo. E 2, para você descobrir se minhas fontes são confiáveis. Porque isso também influencia. Você ter fontes confiáveis influencia naquilo que você compartilha por aí. Se você tem uma fonte que é reconhecidamente um lugar de fake news, um site de fake news, se a pessoa se enfia em fontes incorretas, em fontes maldosas, em fontes que não têm credibilidade, então a informação que ela passa, por mais que ele não seja mal intencionado, vem distorcida já pelas fontes que ela utilizou. Por isso que é importante você checar as fontes que as pessoas mencionam e depois verificar se essas fontes têm credibilidade. E desconfiar de tudo. Desconfiar de tudo. Porque a internet, quando surgiu, no começo, né, era a era da informação. E agora o que a gente vive é a era da desinformação. Tudo que parece na internet aqui é potencialmente mentiroso, é potencialmente fake news, é potencialmente distorcido. Ainda mais se a gente está falando agora de pessoas que são extremistas, né? Tanto de extremistas de esquerda quanto extremistas de direita, contra ultraconservadores. Então você pega essas pessoas que realmente não conseguem perceber a realidade fora daquela caixinha na qual elas vivem, naquele mundo fechado, ideológico no qual elas vivem. Então é muito improvável que aquilo que ela vai passar para você tenha algum tipo de isenção ideológica, tenha algum tipo de credibilidade, algum tipo de contato com fatos reais. Desconfie o tempo todo de tudo, gente. É importante isso nessa era, porque senão você vai propagar uma notícia falsa aí e as pessoas vão cobrar de você que está fazendo isso. Não se deixe enganar e não engane os outros também. É a recomendação mais simples que você pode ter nessa era. É desconfiar, pesquisar, investigar, descobrir as fontes, descobrir se as fontes são confiáveis. Eu sei que é trabalhoso, eu sei que parece um saco, né? Nossa, vai ter que ficar toda hora verificando informações falsas, mas esses são nossos tempos. Eu quero saber se vocês viram esse caso de ontem envolvendo essa notícia falsa da legalização da pedofilia na França. O que você pensa sobre isso e também o que você pensa sobre fake news? Como você faz para se proteger disso? Quais são as medidas que você toma para poder evitar ser enganado por notícias falsas e sair propagando aí besteiras que alguém inventou, ou que alguém entendeu errado, ou que algum governo estrangeiro está tentando manipular a informação para influenciar os outros países? Deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!